Fala turma, bom demais? Nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre grid. Não só vou explicar o que é uma grid, mas também eu vou colocar na prática, criando do zero, a nossa grid, a nossa malha de eixo, lá no software Tecla Structures. Então, fica aqui que eu vou explicar para vocês logo depois da vinheta. Bora lá? Então, turma, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Jota, eu sou engenheiro e projetista de estruturas metálicas. Eu faço diversos vídeos falando sobre projetos de estruturas metálicas, principalmente aqui ensinando para vocês como manusear, como utilizar essa ferramenta maravilhosa que é o software Tecla Structures, legal? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, cara, na boa, clica aqui nesse botão se inscrever, porque tem conteúdo demais aí para chegar, além dos que tem aqui já no canal, legal? Então, acho que eu, na boa, mereço a sua inscrição aqui, legal? Então, sem enrolação, eu vou mostrar para vocês agora na prática de como elaborar a nossa malha de eixo. E se você não sabe o que é a malha de eixo, a nossa grid, né, vamos dizer assim o nosso termo, a nossa grid, a nossa malha de eixo, são os eixos e filas que tem nos projetos. Elas são utilizadas para ter como referência de coordenadas. Exemplo, tá? Eu tenho uma coluna, a coluna 100. Onde que ela vai ser montada lá na minha obra? Onde que ela está localizada ali na minha obra? Então, através dos eixos e filas, se baseia a referência de coordenadas. Exemplo, a minha coluna 100, ela está localizada lá no eixo 1 com a fila A. E eu vou mostrar na prática aqui agora de como elaborar, como criar a nossa malha de eixo, a nossa grid lá no Tecla. Bora lá? Então vamos lá para a tela do meu computador sem enrolação nenhuma. Eu estou aqui com o Tecla aberto, tá? E um arquivo aqui do plano de base em formato DWG, só para mostrar o exemplo aqui que nós vamos estar utilizando. Legal? Então o Tecla, assim que você pede para criar um novo projeto, ele já vem com uma malha de eixo já configurada, tá? Uma malha de eixo para você personalizar conforme o seu projeto, que nós vamos personalizar conforme esse nosso plano de bases aqui, tá? É uma vista em planta, onde que mostra todas as bases das colunas que tem nesse projeto. Por exemplo, essa aqui é a minha base 1 e vai até a base número 14. Podemos perceber que são duas linhas aqui de colunas nesse sentido horizontal e na vertical aqui tem mais algumas, que eu não vou contabilizar aqui agora, legal? Mas vamos lá, a nossa malha de eixo nada mais nada menos do que esses números e letras, tá? Quando eu falo número, eu me referencio a eixos e quando eu falo letras, eu me referencio a filas, tá? Exemplo, essa coluna B2, ela está localizada aqui no eixo 1, tá? Com a interseção aqui com a fila A. Então, é a B2, ela está localizada eixo 1 com fila A. Legal? Esse é o principal objetivo aqui da nossa malha de eixo. E mais do que isso ainda, nós temos que fazer a configuração dela no software, no Tecla, porque baseado em cima da malha de eixo que nós iniciamos a modelagem 3D, legal? Da nossa estrutura. Então, vamos personalizar aqui então na prática essa grid aqui desse plano de base, que é uma grid básica, né? Quadradinha aqui, e nós vamos detalhar, nós vamos personalizar aqui no Tecla, tá? Vamos observar aqui que ela tem dois eixos aqui, né, no sentido horizontal, com uma distância de 3.250, e na vertical aqui nós temos várias filas aqui com distâncias diferentes, né? Eu tenho aqui 4.700, 7.000, mais um espaçamento de 7.000, 6.200, 8.000 e 8.000 novamente, legal? Vamos personalizar lá no Tecla, então, tá? Para isso, basta a gente clicar duas vezes aqui em cima da nossa grid, que vai abrir a janela de configuração, onde que nós temos aqui, ó, coordenadas. Nós vamos colocar as coordenadas no sentido de X, Y e Z. Eu vou estar deixando a configuração de Z para depois, tá? E nós temos aqui as etiquetas. O que seriam essas etiquetas? Aqui em cima a gente apenas cria as linhas, legal? E as etiquetas são os números ou letras que nós vamos colocar para cada linha aqui do nosso projeto, legal? Então eu vou criar aqui no sentido de X. Se você pegar o exemplo do Tecla, ele sempre inicia com ponto zero. E esse ponto zero, quando você dá um zoom aqui, é exatamente este ponto aqui, ó, tá? Nós temos aqui as nossas coordenadas, né? Nosso plano cartesiano aqui. E aqui no ponto do eixo 1 com a fila A, é justamente o nosso ponto zero. Tanto em X, quanto Y, quanto em Z também, legal? Então, nós vamos sempre iniciar aqui, então, com zero. E nós vamos colocar as distâncias. Eu estou falando no sentido de X. Se observarmos aqui
as nossas coordenadas do teclado, o sentido de x é na horizontal. Então, vamos escolher as informações aqui, as distâncias que estão no sentido de x. Legal? Então, é 4.700, é 4.000, 7.000 milímetros, 7.000 novamente, 6.200. Depois de 6.200, eu tenho mais duas distâncias aqui de 8 metros, ou seja, 8.000 milímetros. Se eu pedir para modificar, ele já vai alterar com essas configurações, né? E podemos perceber que criaram aqui as linhas, né? Porque é na etiqueta aqui de x que a gente vai alterar os números aqui para letras conforme o nosso projeto básico, legal? Então, vai iniciar aqui em x pela letra A, B, C, D, E, F, G. Eu posso colocar mais letras do que a quantidade de linhas que eu tenho aqui, mas ele só vai preencher conforme a quantidade de linhas, deu para entender, tá? Se eu deixar menos, ele vai ficar faltando letra, né, igual que está faltando aqui agora, tá? Olha lá, foi até a letra F. Se eu tirar aqui, ó, F, G, vai ficar faltando. Se ficar a mais aqui em etiquetas, não tem problema, tá? Então, até o G, nós configuramos as linhas verticais, que são as distâncias horizontais, tá? Então, nós vamos configurar no outro sentido agora, que é no sentido de Y. Então, em Y aqui em cima, 0, espaço, 3.250 e pedir para modificar. Veja só, personalizamos aqui, mas a etiqueta, no sentido de Y, começa pelo número 1, espaço, o número 2 e pedir para modificar, tá? Então, não tem segredo nenhum. É bem prático aqui a configuração da nossa malha de eixo. Mas uma observação aqui rápida, tá? Deixa eu selecionar aqui o fundo da minha vista e pedir para adaptar a minha área de trabalho ao modelo inteiro, porque dessa forma vai mostrar somente os objetos que estão dentro dessa área aqui demarcada, né? Nós temos um universo aqui, mas só vai exibir os objetos que estão criados dentro desse nosso universo, vamos dizer assim, tá? Então, nós criamos o nosso plano de bases. Agora, você me fala, Thiago, tá, mas eu tenho as minhas elevações, vamos supor um prédio, eu tenho ali o primeiro, o segundo, o terceiro pavimento, e a distância de um pavimento para o outro é de 3 metros. E eu tenho ali 3 pavimentos. Eu tenho que elaborar também a minha configuração da grid. Por quê? Veja só. Eu vou selecionar aqui minha grid, clico aqui 2 vezes novamente. E nós temos o sentido de Z. Tá? O ponto 0 é como se fosse o nosso piso, tá? Onde que a gente pisa mesmo. Mas vai conforme o seu projeto básico. Tá? Eu estou colocando apenas como referência. Que a coordenada 0, o plano na elevação, na altura 0, é como se fosse ali o nosso piso. Legal? Coloquei um espaço, 3.000 milímetros, como se o próximo piso, o próximo pavimento, fosse a 3.000 milímetros acima do piso. Espaço, e o próximo pavimento já não é mais 3.000, igual das outras coordenadas que a gente foi colocando uma distância da outra, né? Aqui não, em Z já é diferente. Eu sempre tenho que colocar a distância daquela altura que eu estou querendo me referenciar, o segundo pavimento, por exemplo, que está a 6.000 metros do piso, legal? Então, aqui eu tenho que colocar a altura que ela está do ponto 0, tá? Então, eu coloco aqui 6.000 e sempre em ordem crescente, legal? Não posso misturar aqui as coordenadas, não, tá? E aqui, 9.000. Então, eu tenho os 3 pavimentos aqui, legal? Eu vou pedir para modificar e vocês vão reparar que não vai alterar nada na grid. Por quê? O que eu estou enxergando aqui é o plano. Para eu poder ver a modificação, para eu poder ver as elevações, eu tenho que estar vendo ela de frente, nesse sentido aqui, tá? Eu vou elaborar uma vista para vocês enxergarem logo, logo. Então, aqui eu apenas configurei as nossas linhas, que são os nossos planos, e aqui na etiqueta eu vou dar um nome para cada plano, né? Começando lá no mais 0, vou colocar aqui, cadê aqui? Mais 0. Depois eu vou colocar um EL, ponto mais 3.000, suponha, tá? Topo de viga, ou então PA de piso acabado, legal? Mais 6.000, cadê mais? EL, ponto, não posso colocar um espaço, tá? Se eu colocar um espaço aqui, ele já vai entender que eu estou pulando de elevação, legal? Então, se observar, então é mais 0, espaço EL, ponto, mais 3.000, sem nenhum espaço aqui, legal? Agora sim que eu estou indo para o segundo pavimento, eu podia ter colocado aqui, ó,
primeiro PAV, legal? Espaço EL.6000, segundo PAV. E depois um espaço EL.mais 9000, abro parênteses, terceiro PAV. Legal? E peço para modificar. Aqui nós não vamos enxergar nenhuma dessas configurações, mas agora eu vou criar um corte para poder ver em elevação a minha estrutura. Não tem nenhum perfil criado aqui, mas é como se a gente fosse ver a nossa estrutura de frente. É como se eu estivesse na porta de um prédio olhando para ele de frente, legal? Não estou olhando por cima, como se estivesse de um helicóptero, legal? Então eu vou vir aqui na aba de vista, eu vou criar aqui uma nova vista através de 2 pontos. Cadê aqui? Usando 2 pontos. Eu vou abrir como se fosse para ver a elevação do eixo 1, tá? Então, clico ali, o meu segundo ponto, e Ctrl P para colocar minha estrutura no plano. Então, aqui é como se eu estivesse olhando para frente do prédio, tá? Eu estou olhando para a porta do prédio, então eu tenho aqui o 0, como se fosse o nosso piso, e aqui nós temos as outras linhas que são as alturas dos pavimentos, legal? Então, turma, todo o conteúdo que eu achar top, relevante mesmo, ele vai ficar aqui disponível apenas por 7 dias gratuitamente, ou seja, todo o conteúdo que eu criar, você vai conseguir ter acesso gratuitamente. É só você me acompanhar aqui que você vai conseguir ver todos os meus conteúdos daqui em diante. Mas aqueles que vocês perderam é somente para quem faz parte lá do treinamento completo, legal? Então, se esse vídeo continuar depois de 7 dias, depois que você vê a data dele aqui e continua durante 7 dias, é porque eu resolvi deixar ele aqui gratuitamente para vocês, legal? Mas os vídeos que vocês perderam é somente virando um membro do treinamento completo, legal? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Cara, compartilha esse vídeo aí com seu amigo e não perca os próximos vídeos, legal? Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau. Valeu!